A terceira celebração, a memória dos bispos falecidos, não está no terreno da certeza, mas no plano da probabilidade. Assim sendo, previsivelmente, essa oração constará dos momentos orantes da Assembleia Geral de cada ano. Uma vez que a probabilidade de mortes é próxima no universo de mais de 450 membros, cuja faixa etária tem sua significação. Nesta celebração, fazemos memória de nossos irmãos bispos falecidos, com a oração de fé, esperança e caridade. A morte da maioria desses irmãos que hoje sufragamos aconteceu no contexto natural de envelhecimento e de enfermidade crônica, como no caso de Dom Acácio, de um quadro clínico sem esperança de reversão, como no caso de Dom Reinaldo, e da surpresa de uma enfermidade não diagnosticada em tempo, como no caso de Dom Ricardo. Ao lembrarmos estes nossos irmãos, colocamos-nos diante da realidade da morte, que não exclui nenhuma criatura, como já ensinava o Eclesiastes. Tanto morre o sábio como o ignorante. Em sua sabedoria afirma ainda este autor que há tempo de nascer e tempo de morrer. E ante a leitura que fazia da transitoriedade e vaidade de tudo, entende que mais vale o dia da morte, mais do que o dia do nascimento. Jesus compara a chegada da morte à visita de um ladrão às nossas casas, num momento inesperado. Ficais certos, se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Um provérbio muito antigo confirma essa verdade ensinada pela Sagrada Escritura e assimilada pelo povo. A hora é incerta, mas a morte é certa. Sabemos que a morte é um acontecimento natural, porém nunca deixamos de considerá-la um mistério, diante do qual todos se curvam. Num de seus poemas, o literato e poeta pernambucano, padre Daniel Lima, já falecido, compara o voo do pássaro ao voo da morte, porém vê a grande diferença. Escreve: até o fim, o pássaro aceitará o desafio e tentará o grande voo num obstinado e louco desígnio de voar sempre e eternamente pássaro. Mas a asa partida deterá para sempre o voo do pássaro. A morte é mais veloz do que a sua asa e chega sempre à frente de seu voo. E acrescenta: quando caminhas, vais sem querer na sua direção. Inutilmente tentarás fugir ao seu irresistível chamado. Aonde fores, verás que ela te espera como se dela fosses, todo e sempre, desde o primeiro dia. Em vão, portanto, a ela te esquivarias. Ela te ama com a mesma ardente paixão com que amas a vida. A respeito desse amor à vida terrestre, que em certo sentido conflita com a expectativa da vida eterna, escreve o Papa Bento XVI na encíclica Sper Salvi. Palavras do Papa. A palavra vida eterna procura dar um nome a essa desconhecida realidade conhecida. Necessariamente é uma expressão insuficiente, que cria confusão. Com efeito,
eterno suscita em nós a ideia do interminável, e isto nos amedronta. Vida faz-nos pensar na existência por nós conhecida, que amamos e não queremos perder, mas que frequentemente nos reserva mais canseiras que satisfações, de tal maneira que, se por um lado a desejamos, por outro não a queremos. A única possibilidade que temos é procurar sair com o pensamento da temporalidade de que somos prisioneiros e de alguma forma conjecturar que a eternidade não seja uma sucessão contínua de dias do calendário, mas algo parecido com um instante repleto de satisfação, onde a totalidade nos abraça e nós abraçamos a totalidade. Palavras do Papa. Somente em atitude de oração podemos nos colocar diante do mistério da morte, porque o fazemos com o olhar da revelação. Por isso, esse mistério será lido diferentemente pelos cristãos, porque tem esperança, como ensinou São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Com efeito, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, com ele conduzirá os que adormeceram. Eis o que temos a vos dizer de acordo com a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficamos em vida até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiveram morrido. Pois o Senhor mesmo, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu. E então ressuscitarão em primeiro lugar os que morreram em Cristo. Depois nós, os vivos, que ainda estivermos em vida, seremos arrebatados junto com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Reconfortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Apesar do conhecimento desse ensinamento paulino, a certeza da morte provoca arrepios até em pessoas de espiritualidade sólida. Gera estremecimentos mesmo em pessoas com muita maturidade na fé e encontra resistências também em pessoas de grande saber teológico, quando se dão conta da gravidade do seu estado de saúde. Conhecendo esse estado de espírito, em muitas pessoas, a Igreja pede ao Senhor da vida: ajudai os agonizantes a esperarem confiantemente o seu encontro com Cristo, para que se alegre eternamente na visão da vossa face. Ao celebrar na oração de fé, esperança e caridade a memória de seus bispos falecidos, a CNBB oferece ao Senhor os frutos do seu generoso pastoreio, colhidos abundantemente em suas respectivas dioceses, cujo reconhecimento é manifestado pelos fiéis de uma maneira muito tocante. O povo sente muito a morte do bispo de sua diocese. Disso somos testemunhas, nós que aqui estamos hoje ao redor deste altar. Como fizeram outros em anos anteriores. Se o povo de Deus sofre com a morte do seu bispo, é porque os laços de afinidade com ele e os vínculos de pertença à igreja diocesana se revelaram muito fortes durante o exercício de seu ministério servidor. Ao tê-los em sua oração, a CNBB agradece o seu dedicado serviço nas diversas frentes de atividade evangelizadora, no âmbito da própria conferência, com sua participação nas Assembleias Gerais e outros organismos,
e em seus respectivos regionais, como reconhecem os bispos de seu conselho episcopal regional. Ilumina-nos a palavra de Deus, proclamada nesta celebração eucarística, e assim compreendemos o sentido da vida e a natureza da missão desses nossos irmãos bispos. Como os atos dos apóstolos, os atos de Filipe, pregando a palavra na Samaria, anunciando o Cristo. Os atos desses bispos tornaram presente a ação missionária da Igreja em suas respectivas dioceses. Mesmo encontrando obstáculos no seu anúncio profético, como os apóstolos, todos responderam com fidelidade aos apelos da missão. Também a respeito do fruto do seu ministério, podemos afirmar o que Lucas escreve nos Atos dos Apóstolos, no texto há pouco proclamado. Era grande a alegria naquela cidade. De muitas maneiras, pessoas, grupos e comunidades expressaram muita alegria pela presença e pelo trabalho desses irmãos ao longo do seu pastoreio. Cada um exerceu mundos de ensinar, santificar e pastorear durante o tempo do seu ministério, levando a palavra da Boa Nova à porção do povo de Deus que lhe foi confiada, que tem rosto próprio, social e pastoralmente. Nessa memória, fortalece-nos a palavra de Jesus do Evangelho de hoje. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim eu não lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esses nossos irmãos bispos viram Jesus com os olhos da fé em sua vida e ministério terrestres. Esperamos que na vida eterna estejam contemplando Jesus tal como Ele é. Enche-nos de esperança a palavra de Jesus ao dizer a cada um: eu ressuscitarei no último dia. A virtude da esperança dá sentido à vida dos cristãos em sua caminhada na terra, mas, sobretudo, lhes dá necessária firmeza para superar as dificuldades que se apresentam no seu dia a dia, na busca da salvação que será experimentada plenamente na eternidade. Por isso, queremos com Santo Agostinho ter essa certeza. Fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração, enquanto não repousa em ti. Com certeza, Maria, na sua solicitude intercessora, apresentou cada um desses irmãos a Jesus, que o acolheu, dizendo: vem participar da alegria do teu Senhor. Todos dele ouviram essa palavra tranquilizadora: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Caros irmãos, bispos, ao celebrarmos a memória dos bispos falecidos, vamos recordar o que ensina São Paulo a Timóteo: combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado quando fizeste a tua bela profissão de fé diante de muitas testemunhas. Como é bom, irmãos e irmãs, diante da certeza da morte, contarmos com a segurança do ensinamento de São Paulo. Além dos santos e santas do céu, que vivem uma eternidade feliz, sabemos que também está reservado a todos os homens e mulheres o prêmio da fidelidade e da perseverança. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que tiverem esperado com amor a sua manifestação. A morte sempre deixa cicatrizes na vida das pessoas, em maior ou menor intensidade, conforme o caso.
Marcam muito a vida do povo as mortes provocadas por catástrofes naturais. Na oração, queremos nos unir solidariamente a todas as pessoas e famílias que ainda carregam o peso desse sofrimento em sua vida.